aí vem do processo que você disse, né? Os processos de nuvem cinza, eu comecei a me deparar de uma forma muito complicada na UTI, que você sabe que você não tem muito ali acesso como a gente tem, de sair agora aqui no ar livre, não tem. Você precisa ficar no leito e às vezes seu corpo, a sensação que eu digo é que o leito é um imã e seu corpo é ali uma massa inerte que fica ali pesando e te maltratando, eu digo. Se você não ter uma fé, Jesus ali para se agarrar, é muito complicado passar pelo menos um dia ali nesse cenário. Sim. E aí vem o processo de fé, que eu até comentei hoje cedo na aula de psicologia, que antes do Anjo dos Jardins foi escrever cartas para os pacientes. Foi uma forma que eu encontrei de Você escrevia cartas para os pacientes? Sim. Esse foi o primeiro projeto de fé. Que eu falei, eu preciso sair desse cenário que eu estava fabricando para o meu corpo, porque quando eu entrava nesse cenário de revolta, de tristeza, de choro, a saturação caía. Eu via que tudo mudava ali do meu lado. Nossa! E eu falei, eu tô fazendo o meu próprio velório aqui, estando viva, né? Isso é muito doido. E aí eu comecei a escrever cartas para os pacientes e depois cartas para os funcionários. Que eu via no olhar deles que eles perdiam um paciente, a ética do hospital não passa, né? Quando um paciente falece, mas você acaba descobrindo pelo celular, por outras vias. E daí eu via que o cansaço, eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a escrever cartas. Tem um filme que se fala, acho que se chama Cartas para Deus, sim, de um paciente oncológico. Eu gosto muito desse livro. Então, acho que foi baseado mais ou menos nisso, né, nessa ideia. E aí eu começo a escrever. O paciente está com dificuldade de comer. E ele é infantil, eu sabia algumas coisas bem resumidas. Então, eu desenhava um pratinho com um ursinho, com alimentação. E deixava uma cartinha, olha, come, porque amanhã você vai não sei o que lá. E entregava, falava para a enfermeira entregar. E depois, porque a pessoa gosta, né, é católica, tem uma fé de Maria, então eu desenhava a imagem de Maria e entrega para o quarto tal. E tinha uma imagem, uma mensagem. Não desista, eu também estou aqui, eu também estou passando pela dor, a gente não se viu, mas eu estou do seu lado. Estou do quarto ao lado aqui. E estou escrevendo essa carta para te abastecer numa fé que a gente não está encontrando aqui dentro, mas que vai passar. E aí eu mandava. E aí se estendeu para a equipe médica. Aí um técnico chegava assim cansado, ou assim, é porque nós que somos artistas, porque depois as pessoas podem entender, nossa, mas as pessoas estão atendendo a Natália. Não, não é isso. É porque quem é artista e quem mexe com música, olha na alma da pessoa. Você pode saber. Quem é da linha da música, da esfera, da colônia da música, já era. Se você chegar perto mal, você sabe que a pessoa não está bem. Eu tenho muito isso de te olhar e falar, Rafa, você não está bem hoje. O que está acontecendo? Você não precisa falar nada. E aí eu comecei a escrever. Aí um enfermeiro, porque eu gosto da Marvel, então desenha aqui uma caricatura da minha mãe, de um parente. Eu ia lá, desenhava, entregava. E aí agora todo mundo queria passar no quarto e ganhar uma carta. E aí... que gracinha. Então Cartas da Nath. Depois tem o Conto sobre Milagres, aí pode fazer o livro 2, Cartas da Nath. Me lembrou um livro incrível que eu também recebi das mãos de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Cecília França. Ela é uma educadora em música lá de Minas Gerais. Sim. Ela fez um compilado de cartas que a mãe dela publicava no jornal, porque a mãe dela era responsável por um projeto que se chamava Dos Doentes do Cantinho. Sim. E aí era um projeto paroquial e ela incentivava a comunidade a escrever cartas para os doentes que a igreja acolhia. E nesses pedidos, ela não simplesmente pedia para as pessoas escreverem cartas, ela escrevia sobre histórias que ela visitava esses doentes, e histórias de alguns desses doentes. É muito bonito, assim. Depois eu posso te mostrar, assim. E eu achei lindo que a filha dela escreveu, né, fez esse compilado dessas notícias que ela escrevia depois do falecimento dela, assim. Então foi uma forma de homenagem, de homenagem à mãe. Foi muito bonito, assim. Então esse é um trabalho muito importante, né? É uma comunidade que, como você falou, às vezes não consegue ter um mínimo de contato, que até psicologicamente faz bem, né? Então, você conseguir acessá-las de uma outra forma,
né? Você estando dentro de um quarto, conseguir acessar outras pessoas que estão em outros quartos por meio de cartas é muito bonito, assim, é muito importante mesmo. Eu digo que a ferramenta da fé, ela faz isso. Eu estava conversando hoje mais cedo, a temática hoje de terça para mim só está sendo fé. E aí eu falei, né, que o artista, ele já vem com a fé, assim, incluída. Nem que ele tenha noção do que é fé, assim, nem que, não sei o que é fé, porque tem gente que não associa muito a palavra, mas você pode pegar aqui um jornal e ver isso aqui forma um cesto. E aí você meio que fazer. Então, quando eu comecei a pensar assim, nossa, eu tô sozinha, eu não estava sozinha, eu tinha um monte de gente do meu lado. E as cartas foi a primeira movimentação de fé. E aí, no livro, eu queria até falar que no finalzinho tem alguns resquícios dessas cartas que eu separo da cronologia de contos e cronologia de cartas, que está escrito Gotas de Paz na Alma. Então, tem algumas cartas especiais para os leitores. Para você que está passando pelo luto, para você que é profissional da saúde, você vai ler uma carta especialmente para você.